hoje as tuas sessões de coaching, elas pegam muito no autoconhecimento também, não pegam, Kaline? Muito, muito, porque, quando eu entendo, quando eu começo a reconhecer e eu aprendo qual é o meu perfil comportamental, qual é o meu temperamento, qual é a minha linguagem de amor. Eu me conhecendo, eu vou saber com quem eu posso me relacionar. Uhum. Com quem é a pessoa que vai se encaixar mais nos relacionamentos? Aqui eu não falo só relacionamento, pessoal, eu estou falando de relacionamento profissional. Hoje, por exemplo, graças a Deus, nós estamos tendo uma cultura em que, por exemplo, hoje as empresas, quando vai pegar o currículo de um funcionário, ele já olha: "Qual é o teu perfil comportamental?". "Ah, dá certo para aquela vaga". "Não, o teu perfil comportamental não encaixa com aquela vaga". Né, então por quê? Porque às vezes nós vemos pessoas, sofrendo, porque estão numa função errada dentro da empresa, Uhum, uhum. né. Então assim, uma pessoa lá, eu vou dar um exemplo, né, um perfil conforme estável, uma pessoa totalmente analítica, uma pessoa que não gosta de contato social, aquela pessoa que ela é 100% informação, então, você não convence ela pela empolgação e nem pela emoção, é uma pessoa totalmente racional, e aí você coloca essa pessoa para lidar com vendas. Você vai Uhum. matar essa pessoa. Porque ela não quer ter interação com outras pessoas, ela é uma pessoa reservada, né. Ou então você pega uma pessoa, por exemplo, com perfil comportamental como é o meu, que é um influente dominante, o influente ele precisa de outras pessoas. Ele gosta de estar no meio de outras pessoas. Você dá uma tarefa para o influente, executar, ele vai executar em equipe. Ele não vai executar sozinho. O prazer dele é estar no meio de pessoas, é conviver com pessoas e trabalhar em equipe. E Hum. aí você pega essa pessoa e você joga para ir cuidar de um estoque. Enfiado sozinho num lugar, você vai matar essa pessoa. Né. Então a pessoa vai ficar doente, aí vai desenvolver problemas emocionais, pode até entrar em depressão. Isso é Então quando a gente se autoconhece, eu me conheço, eu tenho a capacidade de entender o que é para mim e o que não é para mim. Né, e como eu vou me comportar, né, então essa é a grande questão, inclusive até com questão de dinheiro. Se eu identifico, por exemplo, que um cliente, ele tem um perfil comportamental que ele é um conforme estável, um perfil analítico, eu sei que o jeito de eu abordar ele, de eu explicar para ele, tem que ser totalmente diferente do jeito que eu vou explicar para um influente dominante. A linguagem no falar tem que ser diferente, porque senão não vai funcionar. Hum. Né, então, tem todas essas questões. E isso é tão poderoso, Gabi, porque assim, você sabe, eu tenho as 3 meninas, né, a Isabela, a Sara e a Amanda, as 3 são totalmente diferentes. Gente. São perfis comportamentais diferentes, são temperamentos diferentes, são linguagens de amor diferente. A maneira como eu lido com a Isabela, eu não posso lidar com a Sara, a maneira que eu lido com a Sara, eu não posso lidar com a Amanda. E isso fez uma mudança tão grande na minha vida, eu me entender, saber como eu sou, eu entender quem são as minhas filhas, qual é o perfil delas, o comportamento delas, eu entender que coisas que eu achava que era um comportamento, como é que eu posso dizer? Logo que a Sara ficou adolescente, a gente começou a passar muitos problemas de relacionamento com ela. E às vezes nós estávamos em família lá assistindo um filme, todo mundo junto, e ela queria ficar isolada, quieta num quarto. E muitas vezes eu falava: "Meu Deus, nós estamos aqui em família, você não se mistura, você não quer ficar com a gente". Quando eu entendi que nós somos aqui em casa todos influentes, menos ela, e que ela é totalmente um perfil comportamental totalmente diferente do nosso, e ela precisa dessa solitude, ela precisa ter esse momento, esse negócio no canto dela ficar mais reservada, to todo o nosso relacionamento mudou. A maneira da gente lidar mudou. Por quê? Porque eu entendi como ela funciona. Ela entendeu como eu funciono, eu entendo como a Amanda funciona, eu entendo como o Alessandro funciona. E aí, os relacionamentos dentro de casa mudaram da água para o vinho. Nossa. Simplesmente pelo fato de você ter conhecimento.
né? Então, hoje, por exemplo, eu sei que a linguagem de amor da Sara é tempo de qualidade, mas a da Amanda não, a da Amanda é palavras de afirmação. Então, a Amanda, ela precisa ouvir eu te amo. A Isabela é do toque. A Isabela, eu preciso, para mostrar que eu amo ela, eu preciso abraçar e beijar. A Sara não gosta de toque. O negócio da Sara é ela poder ela ter tempo de qualidade comigo. Então, se eu quero demonstrar que eu amo ela, é eu pegar e tomar um café com ela numa cafeteria. Ai, que delícia. Entende? Então, assim, mas aí que tá. Como você descobre? E às vezes eu fico olhando assim para mim, eu falo isso muito para Sara, né, e para Isabela, que são as mais velhas, eu digo, ai, eu peço perdão para elas tantas vezes que eu falo assim, ai, olha, se a mãe tivesse tido esse conhecimento antes de vocês nascerem, ou quando vocês eram pequenininhas, né, tanta coisa teria sido diferente. Mas não tinha. Mas ao mesmo tempo eu digo, graças a Deus que hoje a gente teve, a gente pôde consertar, né? Ô, Karine, quando você fala de educação, hoje, os teus clientes são adultos, né? Sim, aham. E existe esse tipo de coaching para um adolescente ou para um Tem sim. pré-adolescente? Tem? A gente pode atender, na verdade, qualquer idade, né? Desde que já tenha uma certa maturidade, né? Entendi. Então, a gente não tem mínimo de idade para atender, mas não faria sentido fazer um processo de coaching, por exemplo, com uma criança de 5 anos, né? Claro. Uhum. Mas, enfim, assim, não tem uma idade mínima para a gente estar atendendo, né? É que eu acho que a partir do momento que você cura um adulto, né, uma mãe, um pai, isso reflete no filho. Total, porque nós vivemos esse processo dentro de casa, né? Uhum. A partir do dia que eu e o Alessandro começamos a viver essa jornada, né? Com a Febracis, e a gente começou a se aprofundar nisso, e eu trazendo essas coisas para dentro de casa, totalmente o nosso ambiente de casa mudou, né? E as meninas mudaram muito. Por quê? Porque aí, hoje, por exemplo, eu faço coaching com elas, né? Então, às vezes eu faço coaching em grupo com eles, coloco, né? Funciona. Porque muito, É. muito. Coaching em grupo tem ferramentas que você pode fazer tranquilo em grupo, sabe? Então, tem um impacto muito grande, né? Então, a gente, volta e meia, a gente faz, às vezes sem eles perceberem, eu tô fazendo, Hum, né? Porque é uma ferramenta de você levar o indivíduo para uma alta performance, né? com certeza. Trazer a ele a consciência. Porque a partir do momento que eu faço perguntas, eu trago a ele a consciência, eu faço ele refletir, Uhum. né? Eu não entrego. E aí que eu vejo muito a diferença da metodologia do mentoring e do coaching, né? Lá, anos atrás, eu acho que mais ou menos uns 8 anos atrás, eu fiz a formação em mentoring. E, e o mentor, ele te dá o caminho, né? Ele te fala exatamente como você tem que fazer, onde você tem que ir, de que jeito você tem que fazer. O coach não. O coach vai deixar você identificar, né? Ele vai te fazer perguntas que te levem ao estado de consciência, e daí dessa consciência, né, vai fazer você mesmo encontrar o caminho que você vai seguir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. É possível um perfil conforme analítico gostar de vendas ou gostar de bater papo de certos assuntos? Porque eu sou assim. Depende qual é a tua o segundo perfil, né? Por exemplo, você pode ser um influente conforme Uhum. ou Ah, um conforme influente. Tá? Então, você ter um certo nível de influência, de você gostar de bater papo, mas a tua mente ser totalmente analítica. Uhum. Como você pode ter, por exemplo, aquilo que eu falei da Sara, o perfil da Sara é um conforme estável. Então, ela tem a estabilidade e a conformidade. E aí é um perfil de pessoas que para vendas pode esquecer. hum, Entendeu? Porque pois, é a pessoa que não gosta de interação, é a pessoa que ela, se você der coisas para ela executar, perfeito.
ela vai executar, e o conforme ele traz uma grande pegada de perfeccionismo, sabe? É aquela pessoa que gosta de ser perfeccionista e de fazer com excelência. E se autocobra muito. Então, o conforme, quando você junta o conforme com o estável, que é aquela pessoa mais tranquila, mais reservada, mais quieta, né? É uma pessoa que para vendas jamais. Ela não vai se sentir bem, ela não vai gostar de fazer, ela não vai querer. Vai ser algo que vai exigir dela uma inteligência emocional, vai desgastar emocionalmente demais. Eu agora tô confuso. Tem que fazer o teste. Tô confuso comigo, porque eu tenho o perfil, digamos, de conformidade e Aham. analítico, que isso Uhum. me levou muito bem à minha profissão, à minha carreira Formação. de engenheiro. Sim. Mas eu gosto muito de conversar, mas Uhum. eu sou muito seletivo nessa questão de conversa. Com quem que eu vou conversar? Entende? Isso é natural da conformidade. Então, eu sou muito seletivo, adoro conversar, mas do jeito que eu quero, com quem eu quero. Aham, exatamente. E é por isso que, assim, muito provável que você seja um conforme influente. O seu nível de conformidade, ele ainda vai ser mais alto do que o nível de influência. É, mas eu adoro influenciar. Mas vai haver, exatamente, mas há, né, uma predominância da influência, mas não no mesmo nível da conformidade. Sim, entendi. Então, isso é muito interessante, porque aí a gente faz o teste, né, e o teste dá exatamente qual é o nível, né, qual é a nota lá de, eu sou 80% influente, daí eu tenho lá 30%, 20% de dominância, enfim, né, ele dá exatamente o gráfico de como você... Porque, lógico, nós temos em nós os 4 perfis, né, manifestações dos 4 perfis. Por exemplo, no meu caso, o meu é influente e dominante. A minha estabilidade e a conformidade são muito baixos, né? Então, o que predomina mesmo é a influência e a dominância. No teu caso, muito provável que seja a conformidade alta, né? Mas logo precedida da influência. A influência. Porque eu também tenho essa parte analítica, adoro ficar observando e criar os padrões. Eu Aham. presto atenção um pouquinho, 2, 3 vezes eu já peguei o padrão, já entendi como é que funciona o negócio ali, ou a pessoa. Exatamente. E normalmente engenheiro ele vai muito nessa pegada, ele é muito desse tipo de perfil mesmo, né? Então, a pessoa que gosta de engenharia, o engenheiro, ele é muito nesse perfil mesmo. Só que eu tô numa transição de carreira aqui que eu adorei essa parte do mercado digital, digamos assim, Aham. né? Depois que a gente fez essa formação numa academia de marketing digital, Sim. nossa, eu me apaixonei. Me achei muito nisso e eu uso características que dos meus últimos 25 anos, 20 anos na área da engenharia e da tecnologia, eu uso esse tipo de coisa agora em uma outra área, digamos, e me ajuda muito. Agora você imagina Legal. uma consultoria, um coaching de autoconhecimento. Além disso refletir em casa, que era o que a gente estava falando antes, isso vai refletir na parte de carreira e profissional. Você tem alta Sim, performance, você tem um ganho de tempo também, né, Karine? totalmente, totalmente. E hoje Nossa, é por isso que a gente fala da questão da alta performance, né? Porque você acaba vivendo e produzindo em meses o que você em anos não tinha conquistado, Uhum. sabe? Então é por isso que assim, ó, o processo de coaching nessas 12 sessões,
eu cansei já de ver relatos de clientes meus e de outros coaches, por exemplo, que fizeram lá 3 anos de terapia com psicólogo, né? E não teve teve evolução sim, mas não teve aquela evolução gigantesca que você vê drástica, que você vê de mudança de comportamento da pessoa, né? Mudança de atitude. E aí, assim, a pessoa fazer lá 3, 4 sessões de coaching e um familiar, marido, chegar e dizer assim, meu Deus, você fez 3 anos de terapia com um psicólogo e agora você fez 3, 4 sessões aqui de coaching e você é outra pessoa, né? Mas por quê? Porque o processo de coaching, ele te leva a novas atitudes, a novos padrões de comportamento. Então, ele leva você a novas ações, né? O processo de coaching todo, ele é formado de você pegar e você mudar as suas ações, você mudar o teu comportamento.